Vasco da Gama avança em negociações que estão em curso no exterior. Paralelamente a isso, o Vasco da Gama também negocia com atletas aqui no Brasil. E uma reviravolta gigante, porque antes dessa janela começar, se falava apenas em contratações aí para o ataque. E agora o Vasco negocia jogadores em várias posições. O Vasco, na eminência de perder alguns jogadores, o Vasco fazendo aí uma reformulação de elenco no meio do ano. Acredite se quiser, senhores. Então, a gente tem muita informação positiva de jogadores que estão chegando para poder alavancar esse elenco vascaíno, e a gente vai falar muito aí de saída de jogadores e de Vasco da Gama e Santos Futebol Clube. Jogo que acontece amanhã, lá no Morumbi, que é uma verdadeira decisão para o Vasco. E o Vasco já definido pelo Fernando Diniz. Perfeito? Eu peço a você que ainda não integra a nossa família aqui no YouTube, você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever. Venha fazer parte da nossa família Cruz Maltina, perfeito? Bora aí para o nosso vídeo. Pessoal, amanhã o Vasco da Gama tem um jogo muito complicado contra o Santos. Mais de 50 mil ingressos vendidos lá no Morumbi. E o seguinte, é um jogo de 6 pontos que o Vasco precisa vencer. Só a vitória nos interessa. O Vasco, que deixou muitos pontos para trás quando teve mando de campo, precisa recuperar esses pontos jogando fora do Rio de Janeiro. O Fernando Diniz já definiu a equipe no treinamento de hoje cedo, feito no CT Moacir Barbosa. O Vasco, que daqui a pouquinho viaja para São Paulo. Então, o Vasco aí definido, tinha dúvida aí na zaga, vai jogar o Lucas Freitas ao lado do Maurício Lemos, tá? Piton voltando ao time, faz a lateral ali com o PH. Léo Jardim no gol. Lá no meio, o Moura, Tietê e Coutinho, sem mudança nenhuma. No lugar do Vegete, vai jogar o DVD. DVD vai jogar na ponta. Na outra ponta, joga o Nuno. E lá no ataque, o Ryan. O Ryan volta a fazer essa situação de 9, como ele fazia na base do Vasco da Gama. Perfeito? Bom, agora a gente fala aqui sobre a situação de saída e chegada de jogador. Ontem a gente tomou conhecimento que realmente o Vasco está negociando a chegada de Luan Cândido, tá? Jogador que pertence ao Red Bull Bragantino, que está emprestado à equipe do Grêmio. O jogador que não está nos planos do Grêmio e que só fez 90 minutos durante todo o ano de 2025. Ou seja, o Vasco vai perder lateral esquerdo. A gente sabe que tanto o nosso Piton como o Leandrin, que ainda não foi usado pelo Diniz, ambos têm propostas para poder deixar o Vasco da Gama. E eu acho o seguinte, o Luan Cândido não é esse jogador para fazer essa recomposição de lateral aqui no Vasco da Gama, tá? Não é um jogador que vive um mau momento, aí até se adaptar e coisa e tal, não é esse jogador, na minha opinião. Vamos lá para a zaga, porque a gente também tem novidade, tá? Após a saída do nosso bravo
João Vitor, inclusive o Vasco já recebeu parte da grana do João Vitor, 14 milhões. O Vasco recebeu 50% já em mãos. O Luiz Gustavo também tem proposta para poder deixar o Vasco da Gama. Mas tem informação boa vinda aí da Europa. Vitor Cuesta, tá? O jogador está acertado com o Vasco da Gama, só falta o pagamento de luvas ao empresário e à equipe turca. Perfeito? Então, é essa situação. Ninguém. Aqui a gente não vai ficar colocando desculpinha. Se o jogador não vier, não é porque fizeram uma proposta maior, não. O Vasco da Gama fez a proposta maior, são aí 7 milhões, tá? Por 60% dos direitos econômicos do jogador. Perdão, 6 milhões de euros, perfeito? E a situação é a seguinte, meu amigo vascaíno, se o jogador bater meta, vai para mais de 2 milhões. Pode chegar a 8 milhões a essa negociação com o nosso bravo aí, Carlos Cuesta, tá? Parcelado em 6 vezes aí, o Vasco da Gama vai trazer o atleta. Negociação muito avançada. Para a zaga também, o Vasco está acertando a contratação aí de Janser Mbepá, tá? Jogador que era do Olympique de Marseille, jogador aí que aceitou a proposta do Vasco da Gama. O Vasco, paralelamente. E ontem, meus irmãos vascaínos, o nosso Admar Lopes teve uma reunião com os agentes aí do Onaná. Isso mesmo, lá em Istambul. O jogador que está lá no Besiktas, tá? O Vasco muito confiante que vai conseguir o empréstimo do jogador, uma grande oportunidade de mercado. Isto porque o Vasco da Gama traz o jogador a custo zero aqui para o Rio de Janeiro, certo? Então, assim, o Thiago Mendes é um jogador muito superior ao Onaná, mas é aquela situação, é importante a gente ter jogadores aí para poder fazer a construção desse elenco Cruz Maltino. Outra situação que está sendo desenvolvida lá na Europa, e as negociações avançaram aí nas últimas horas, é do atacante Iconê, certo? A Fiorentina também já deu o aval aí para essa negociação sair. Então, o Vasco da Gama trabalhando em várias situações aí para poder trazer jogadores. E aqui no Brasil, o Carlos Amodeu, que ficou aqui, negocia a situação do atleta Zapelli. Isso mesmo, negocia a situação da chegada do atleta Zapelli. O Vasco fez uma proposta de 5 milhões aí de euros pela chegada do atleta do Atlético Paranaense, por 60% dos direitos econômicos do jogador. Então, assim, o Vasco da Gama está batalhando, deixou para muito tarde essa situação. Esses jogadores chegando no campeonato do Vasco continua sendo para fazer 45 pontos e a gente espera que efetivamente o Vasco rapidamente consiga o entrosamento desses atletas para a gente ter um final feliz aí nesse ano de 2025. Perfeito, torcedor do Vasco? Tamo junto, se inscreva aí no canal, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!